Tá precisando fazer alguma conferência aí dentro do Excel? Saber quais clientes que compraram nesse mês também compraram no anterior? Quais contas realmente foram pagas comparando com uma lista do banco? Então, se você precisa fazer conferência dentro do Excel, fica aqui que nessa aula eu vou te ensinar 3 formas muito simples de fazer isso. Olá, se você ainda não me conhece, meu nome é Henrique, eu sou professor de Excel, VBA e Power BI aqui da Ação Treinamentos e hoje eu vou te ensinar a fazer conferências de listas dentro do Excel. A primeira delas que a gente vai começar a utilizar é a função PROC-V. Como que a gente faz para comparar listas dentro do Excel utilizando a função PROC-V? Se você ainda não conhece a função PROC-V, não sabe muito bem como trabalhar com ela, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um outro vídeo onde eu explico para vocês com calma, com vários exemplos bem legais, fazer o passo a passo da função PROC-V para você nunca mais esquecer, ok? Então se você ainda não sabe, dá uma pausa nesse vídeo, abre o outro, aprende como é que faz, depois você volta aqui, beleza? Vamos lá. Primeira coisa, aqui eu tenho, suponhamos nessa segunda lista, eu tenho aqui os clientes que compraram nesse mês e aqui os que compraram no mês anterior. E eu quero saber quais desses clientes, que compraram nesse mês são novos e quais já são do mês anterior. Então como que a gente vai fazer isso? Vamos utilizar a função PROC-V, vou colocar a função PROC-V aqui do lado, e aí eu quero saber o que eu tenho que fazer aqui, qual que é o conceito por trás disso tudo. Eu tenho que procurar se esse ID do cliente aqui, que está nesse mês, aparece também no mês anterior. Se ele aparece no mês anterior, significa que ele não é um cliente novo. Agora, se ele não aparece, significa que ele é um cliente novo, ok? A gente trabalha basicamente com uma condicional, por mais que a gente esteja utilizando a função PROC-V. Então, o nosso valor procurado vai ser o ID desse cliente, ok? Para a gente procurar a partir dele lá atrás. Nossa matriz tabela, então, vai ser essa tabela do mês anterior. Já vamos travar ela aqui para quando a gente arrastar não termos problema nenhum. Ponto e vírgula, nosso número índice coluna, então, é o 2. 2, eu quero achar o nome daquele cliente. E eu quero uma correspondência exata. Por quê? Eu quero procurar exatamente o ID do cliente, que está nessa primeira tabela, na tabela anterior. Fecho meus parênteses e dou um Enter. Bom, o primeiro ID é o ID da Maria, significa então que como apareceu o nome da Maria, ela já está no meu mês anterior, ela já é minha cliente, olha aqui a Maria, certo? Vou arrastar agora. Quando eu arrasto, olha só o que acontece. Aparecem vários erros para mim. O que acontece? Significa que o Excel não encontrou o ID específico, por exemplo, aqui do Henrique, no mês anterior. Significa então que o meu cliente Henrique é um cliente novo, tá? Mas Henrique, a gente vai deixar com um erro assim? Não. Vamos corrigir isso utilizando a função seErro. Como que a gente vai fazer isso? Entre o meu P e o meu sinal de igual aqui, ou seja, antes da minha função PROC-V, eu vou inserir uma funçãozinha chamada seErro, tá? A função seErro, ela retorna um valor secundário caso aquela função primária dê um erro. Ou seja, se o meu PROC-V deu um erro, o que ele retorna para mim? Vou vir aqui por final agora na minha função PROC-V, porque olha só, o primeiro argumento da função seErro é o valor, ou seja, a função que eu realmente quero que retorne. E se caso retornar um erro, ponto e vírgula, valor seErro, o que ele retorna para mim? Abro aspas, novo cliente, ok? Porque entre aspas, porque é um texto, beleza? Fecho meus parênteses da função seErro, dou um Enter e agora eu posso arrastar novamente, dando 2 cliques aqui dentro, e aí ele retorna para mim quais são os novos clientes mesmos e quais são os anteriores, quais são os que eu já tenho. Então a Maria, o Matheus, o Otávio e o Antenor são clientes que compraram comigo nesse mês e já eram meus clientes. Os demais que apareceram novos clientes, obviamente significa que são novos clientes, beleza? Então você consegue comparar listas utilizando o PROC-V. Vou ensinar uma outra forma agora, utilizando a função CONT-C. O que é isso? Basicamente, tá? É a mesma coisa que a gente fez no exercício anterior. A gente quer saber qual dos clientes da lista 2 também pertencem à lista 1. Só que aqui eu não tenho um ID, um identificador. Então, para fazer o PROC-V ficaria muito complicado. Como que a gente pode fazer isso então? A gente pode utilizar a função CONT.C. O que é a função CONT.C? Ela vai contar quantas vezes aquele item específico aparece dentro de um intervalo de critérios. Quantas vezes aquele critério aparece dentro do intervalo de critérios. Então olha só, vamos entender o seguinte. Primeiro argumento, intervalo. Meu intervalo então vai ser esse primeiro, a minha lista 1. Eu quero contar quantas vezes, ponto e vírgula, essa pessoa aparece naquela lista anterior. Ou seja, se retornar 1 para mim, significa que a Maria está presente na lista anterior. Se retornar 0, significa que esse é um novo cliente, ok? Então vou fechar aqui meus parênteses, dou um Enter, olha só, a Maria aparece. Então a Maria, que comprou comigo esse mês, também é um cliente que comprou no mês anterior, então não é um cliente novo. Quando eu arrasto isso aqui, olha só, vou arrastar,
significa que então o Henrique, o Júnior, o Amadeu, eles não são clientes antigos, eles são clientes novos na verdade, ok? Porque apareceu 0. Significa que o Excel não conseguiu contar o nome deles nenhuma vez na tabela anterior, ok? E aí eu posso fazer aqui uma outra função aqui dentro para me ajudar. Então eu posso colocar aqui, ó, uma função C. Se o resultado dessa função conte-C for igual a 0, ou seja, significa que é um cliente novo, ponto e vírgula, eu posso colocar cliente novo. Ponto e vírgula, valor se falso, ou seja, se não for 0, se for outra coisa, eu posso colocar cliente antigo. Feche meus parênteses, dou um Enter e agora você consegue identificar, sem precisar dessa forma binária, né, de uns e zeros, quais são os clientes novos e quais são os clientes antigos também. Tudo bem? Tranquilo? Até aqui está super simples, não é? Vamos agora para um cadastro de rotas, tá? Vamos pensar que a gente já está falando aqui de uma transportadora ou qualquer outra empresa do tipo que trabalha com rotas, ok? Eu tenho aqui, nessa primeira lista, as viagens realizadas por aquela companhia em um mês específico, e aqui eu tenho um cadastro daquelas rotas. E eu quero saber, de todas essas rotas cadastradas, quais efetivamente tiveram viagens. Eu tenho um cadastro de rotas, mas nem todas as rotas podem ter tido viagens naquele mês, ok? Então como que a gente vai fazer isso? Existe um grande problema aqui que é o quê? Eu tenho na coluna A a origem, na coluna B o destino, e na coluna D a origem e na coluna E o destino. Então a minha rota ainda não está muito bem formatada, concorda comigo? Eu não teria como fazer um PROC-V aí de uma cidade e deixar outra do lado. Então a gente vai ter que criar aqui um identificador, como a gente fez lá atrás no PROC-V. E como que a gente vai fazer isso? Aqui na teoria nossas rotas ainda não estão bem definidas. Eu tenho uma cidade em uma coluna e uma cidade na outra. Então isso ainda não caracteriza uma rota em específico. Como que a gente vai fazer isso? Vamos fazer da seguinte forma. Na minha coluna G, eu vou colocar aqui, ó, a minha rotas, né? Eu vou colocar aqui as viagens, na verdade, que a gente vai concatenar aquelas primeiras viagens. Vou dar um Enter e eu acabei de falar a função que a gente vai utilizar. Vamos concatenar. Vou utilizar a minha função concat aqui. Meu primeiro texto vai ser a minha origem e meu segundo texto vai ser o meu destino. Quando eu faço isso, automaticamente eu acabei de criar somente uma coluna, ok? Criando uma coluna, a gente já nos permite utilizar a função conte-C, por exemplo, que a gente acabou de aprender. E eu acabei de criar um identificador, a rota Cubatão São Bernardo do Campo. Quando eu arrasto isso daqui, vou arrastar até lá embaixo. Arrastar até aqui embaixo. Bastante linhas. Arrastei aqui. Beleza, agora eu tenho aqui então as minhas rotas. Aliás, as viagens, eu tenho o ID da minha viagem, a viagem cadastrada, ok? Então agora eu vou aumentar essa coluna aqui e vamos fazer o seguinte, vou passar aqui para o lado um pouquinho e agora vamos criar aqui as nossas rotas, ok? Rotas. Como que a gente vai fazer isso? Vamos concatenar novamente, igual, concatenar, e aí a gente vai concatenar essa primeira cidade com essa segunda cidade, vamos fechar os parênteses e dar um Enter, e aí quando eu faço isso, eu consigo então arrastar aqui para baixo todas as minhas rotas cadastradas dentro da empresa, ok? Quando eu faço isso, eu tenho novamente identificadores. Eu tenho aqui as minhas rotas identificadas para que assim eu consiga contar quantas vezes essa viagem apareceu aqui dentro, ou vice-versa. Então vamos fazer o seguinte, que é o contrário na verdade, eu quero contar quantas vezes essa rota apareceu dentro da viagem. Quantas vezes eu fiz aquela rota nas viagens daquele mês. Então a gente vai utilizar novamente a função conte-C, igual conte.c. Então, meu intervalo nada mais é que as minhas viagens, eu quero saber então quantas vezes eu fiz aquela rota, ponto e vírgula, meu critério é a minha rota. Fecho meus parênteses e dou um Enter. Então olha só, a rota Cubatão Americano eu não fiz nenhuma vez, mas será que as outras rotas eu fiz mais vezes? Vamos arrastar aqui embaixo. Dentro das minhas viagens, e aqui eu tenho que algumas viagens eu cheguei a fazer 7 vezes, outras 3 vezes, e assim sucessivamente. Então isso é legal porque você consegue realmente agora identificar de todas essas rotas cadastradas, quais delas houveram viagens, quais não houveram, quais houveram mais viagens do que as outras, então você consegue fazer esse tipo de comparação de lista também. Quando você se deparar com listas que
que não estão muito bem formatadas, que você tem que criar uma chave para conseguir contar uma coisa em outra, que não tenha, por exemplo, um ID, ou simplesmente não seja uma coluna específica, tenta pensar naquelas duas formas que a gente realizou lá atrás, utilizando o PROC-V e utilizando também o CONT-C, que daí você vai conseguir pensar de uma forma de criar uma chave, utilizando a concatenar, para então contar e comparar as suas listas, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não deixou um like nesse vídeo, clica aqui nesse botão. Por favor, inscreva-se também no nosso canal para você receber todos os nossos vídeos. A gente está lançando vídeo todo dia aqui no canal agora. A gente vai mesclar um pouquinho entre Excel, VBA e Power BI também, mas eu tenho certeza que todos serão muito úteis para você. Te vejo então no nosso próximo vídeo.